Boa noite, minhas amadas irmãs, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, uma boa manhã para cada uma das irmãs, uma boa semana. Espero que todas tenham tido um final de semana abençoado. Hoje é segunda-feira, está se iniciando a semana, que todos venham ter, minhas amadas irmãs, uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é a palavra do nosso Deus. Porque somente Ele é Deus e somente Ele é Pai da minha vida, da tua casa e da tua família e da minha família. Em nome de Jesus. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de João 12, e o verso 1, que diz assim: Maria ungiu com coentro os pés de Jesus. Aleluia. Diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, aonde estava Lázaro, o que faleceram e a quem ressuscitará dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava na mesa com ele. E então Maria, tomando uma libra de coentro, de ardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e encheu-lhe os pés enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do coentro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, minhas amadas irmãs. A palavra de Deus aqui fala para mim e para você que Jesus foi 6 dias antes da Páscoa, foi visitar Maria, Marta e Lázaro, né? Diz a palavra que eram 3 irmãos. Lázaro era irmão de Maria e de Marta. E Jesus amava eles. Jesus foi fazer uma visita lá na casa de Maria, de Marta e de Lázaro. E diz a palavra que Marta, como sempre, era afadigada com os afazeres da casa, né? Mas Maria não. Maria sempre, o amor, eu vejo na palavra de Deus aqui, minhas amadas irmãs, o amor que Maria tinha por Jesus. O amor que ela tinha por Jesus, né? No outro versículo diz que Maria ali sentou-se, louvado seja Deus, e foi ouvir a palavra de Deus. Então, como Jesus disse, a melhor parte da qual ninguém não tira isso de Maria. E Marta era ali afadigada com os afazeres da casa. E aqui, quando Jesus chegou na casa de Lázaro, de Maria e de Marta, o que Maria foi fazer? Maria foi derramar um vidro do cheiro de um perfume, que era muito, muito caro, diz a palavra. Foi levar os pés de Jesus. Enxugou os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Aqui eu entendo aqui o amor de Maria por Jesus. O cuidado de Maria por Jesus. Enquanto Marta era irmã de Maria, irmã de Lázaro. Mas Marta se preocupava mais com as coisas da casa, com as coisas materiais. Enquanto Maria se preocupava de ouvir a palavra, de estar perto de Jesus, de fazer algo ali para agradar a Jesus. Que ela, nesse versículo fala que ela foi lavar os pés de Jesus com esse cheiro, com esse perfume de muito valor. Louvado seja Deus. E depois que ela lavou, ela foi enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Que coisa linda, que atitude linda de uma pessoa ali, como Maria, ela fez com Jesus. O amor de Maria com Jesus. Então era um amor bonito, um amor sincero. O amor que sempre quando Jesus se aproximava dele, ela estava ali para ouvir a palavra. Ela estava ali para fazer algo para Jesus. Enquanto a outra irmã não, a outra irmã se preocupava com os afazeres da casa, de servir a Jesus, de servir a quem chegasse. E ela não, ela se preocupava de estar perto de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que diz de novo. E foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, que faleceram, a quem ressuscitará dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia. Então, fizeram uma ceia.
a Páscoa, na palavra de Deus, nos diz que é uma ceia. Louvado seja Deus. E Marta se via, mas Maria não. Maria estava ali, louvado seja Deus, querendo fazer algo para Jesus. E foi lavar os pés de Jesus com aquele perfume com cheiro suave, aquele perfume de um alto preço, que depois os discípulos de Jesus ficaram ali, tipo, ignorando, né? Que diz assim: então, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de trair, e disse: por que não se vendeu este coento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse: isso não é pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. E disse, pois, Jesus: deixai-as para o dia da minha sepultura, e guardou isso, porque os pobres sempre os têm convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitará dos mortos. Louvado seja Deus, aleluia. Então Jesus disse, porque ali o povo fica ali preocupado, não com os pobres, mas estava preocupado ali com aquele perfume muito caro, e queriam que vendesse para ajudar os pobres. E Jesus disse: deixa os pobres, porque sempre vocês vão ter pobre, mas a mim vocês nem sempre vão ter, porque ele ia para o Pai, ele ia voltar para o céu, que lá do céu ele é do alto, do céu, ele não é da terra. Então ele ia voltar para o céu contar ao Pai. E os pobres sempre ia ter pobre, como ainda hoje tem, aleluia, no mundo todo. Louvado seja o nome do Senhor. E Maria foi ali lavar os pés de Jesus, enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Então o amor que Maria tinha por Jesus, minhas amadas irmãs, era um amor muito bonito, um amor sincero, um amor que cabe a mim e a você também ter este amor com Jesus, procurar viver na presença de Jesus, procurar fazer o que agrada a Jesus, porque é isso que ele espera de mim e de você, da nossa família, da nossa casa, se aproximar dele, estar mais perto dele, ter mais intimidade e comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor, que a luz do Senhor, minhas amadas irmãs, resplandeça sobre a sua casa e sua família, que você venha ter uma semana abençoada, repleta de paz, de saúde, de cura na tua casa e na tua família. Que Jesus te abençoe, Jesus te cubra de bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.